Pedro Cardoso diz que Silvio Santos foi um abusador do Brasil. Silvio Santos foi um apresentador, empresário nesse meio dessa indústria do entretenimento, um dos mais bem-sucedidos e um dos mais carismáticos que o Brasil já teve. Segundo as próprias pessoas que trabalham lá, se a gente fazer uma pesquisa rápida na internet, a gente vai perceber que a grande maioria dos apresentadores que estão lá e hoje estão ricos trabalhando lá, foram descobertos por ele próprio, pelo próprio Silvio Santos. Portanto, Silvio Santos ele era um caçador de talentos e deu oportunidades à grande maioria desses apresentadores que vivem hoje, ganhando altas somas de dinheiro, o que não é problema para ninguém, nunca foi para mim, até porque eu sou capitalista também. Mas a gente vê um senhor que trabalhou, deu metade da sua vida trabalhando na emissora de TV rival do SBT, a qual também serviu a ditadura militar, e ele puxa um saco retado para TV Globo, e agora ele vem falar essas palavras de Silvio Santos, mostra na realidade o caráter dele, e não o de Silvio Santos. Você vê aí, ó, pessoas que, aos olhos da mídia tradicional, pessoas que, aos olhos da grande maioria dos artistas da TV, são pessoas que jamais teriam tido oportunidades de trabalhar numa TV. Tipo Danilo Gentili, tipo Ratinho, tipo aquela Sherazade, que é uma traíra, que foi Silvio Santos que tirou ela. Quem não conhece Sherazade? Trabalhava no jornalzinho em Pernambuco, que ninguém nem assistia. Silvio Santos viu ela, gostou, trouxe ela para o SBT, ela ficou rica, milionária, trabalhou anos e anos lá como âncora, e depois Silvio Santos falou, só porque ela queria dar as opiniões dela, e Silvio Santos falou que o jornalismo dele, da TV dele, não era jornalismo opinativo, era jornalismo de fatos, ela se irritou com Silvio Santos, saiu de lá, colocou na justiça e pediu milhares de dólares. Ela também não se pronunciou, ela também está calada com relação à morte de Silvio Santos. Ou seja, o cara que tirou ela de uma situação razoável, que eu não sei qual era a situação dela lá, mas provavelmente não era a situação que ela está hoje, e trouxe ela para São Paulo e ela ficou milionária, também tem esse instinto de traidor. Assim como é o Pedro Cardoso. Pedro Cardoso todo mundo sabe, é um ator bom, trabalhou na Globo, mas o que foi que ele fez lá na Globo? A Grande Família, passou anos fazendo a Grande Família, até hoje baba ovo da Globo, saiu do Brasil para morar em Portugal, porque dizer que aqui a insegurança estava demais. Vem ele dizer que Silvio Santos foi um abusador do Brasil e que, vou botar aqui para a gente ver o áudio, tem aqui no site aqui, no site do terra.com. Essa ferramenta aqui é top, viu? Um áudiozinho aqui da transcrição do que ele falou, e você vai perceber o nível que é os nossos artistas, o nível que a pessoa não consegue separar condutas. Quer dizer, que ele diz no áudio que Silvio Santos foi a favor da ditadura e, portanto, o Silvio Santos era um cara que não merece os elogios que recebeu na morte dele. Entendeu? Quer dizer, um cara desse que serviu a Globo, que é pior, que a Globo sim serviu a ditadura militar. Tinha isso. O próprio, eu lembro de um até na eleição do próprio Bolsonaro, o Bolsonaro tocou nesse assunto e o Bonner confirmou, disse sim, serviu, tal, mas a partir de agora nós não servimos mais. Pronto, beleza, agora não servimos mais. Pra Globo isso serve, mas pra Silvio Santos não. Né? No olhar desse maluco. Vou botar o áudio aqui. Ai-o do ator. O ator Pedro Cardoso usou suas redes sociais neste domingo, 18, para expressar sua indignação às homenagens feitas a Silvio Santos e ao economista Delfim Neto. O ex-ministro morreu no último dia 12, aos 96 anos, em São Paulo. Já o apresentador morreu no sábado, 17, aos 93 anos,
também na capital paulista. Silvio Santos e Delfim Neto. Eu nada teria a dizer sobre eles. Suas atuações públicas, dizem antes, são degradantes. Os dois serviram a ditadura militar torturadora de 61, 64, 68. A ditadura que assassinou pessoas que a ela se opunham, como todas as ditaduras o fazem. A Globo também ficou a favor da ditadura militar. A Globo também ficou. Agora, esse discurso dele aí faz com que ele fique bem dentro da bolha dele, né? Porque esse tipo de pessoas aí vivem numa bolha que é muito mais fechada do que aqueles que eles dizem que vivem em outra bolha. Porque eles não conseguem sair e observar de fora que isso já faz mais de 50 anos. Já faz mais de 50 anos que isso aconteceu. Naquela época era o regime vigente, na época era o regime militar. E todo mundo praticamente, que hoje são ricos e engajados com política, viveram naquela época e usufruíram, de certa forma, de algum aspecto daquela ditadura que estava acontecendo. Inclusive os que são de esquerda, porque eles fizeram os protestos, eles batalharam, eles lutaram, beleza, a ditadura acabou, mas depois eles entraram lá com o objetivo de implantar a ditadura do proletariado. Quer dizer que uma ditadura não venceu, e a que venceu até hoje é demonizada. Tem que ser demonizada, sim, mas as pessoas que viveram lá, as que se arrependeram, assim como você percebe que Silvio Santos deu trabalho a muita gente, era contra muita coisa ruim que acontecia no Brasil, aí ele não fala nada porque é uma emissora que é contra os princípios dele. Já parou para pensar nisso? Zé, por mim, o falecimento deles seria deixado na intimidade de seus familiares, começou. Ao Estadão, a assessoria do SBT disse que não irá comentar o assunto. O ator chamou os dois de abusadores do Brasil, alegando que eles não defendiam interesses do país, e sim seus próprios. Ele ainda disse que se sente ofendido ao ver celebridades enaltecendo as personalidades. E, mais grave, sinto o peso da gigantesca hipocrisia dos que desejam enriquecer agradando aos que já são ricos. A verdade tem que ser dita. Silvio e Delfim foram empregados da ditadura militar. Enriqueceram porque serviram a ela, e jamais por conta de possuírem dotes intelectuais excepcionais. Talvez os tivessem, mas o que os fez ricos e poderosos não foram suas qualidades, mas os seus defeitos, suas fraquezas éticas. Cardoso finalizou seu texto dizendo que outras pessoas morreram nos mesmos dias que Silvio Santos e Delfim Neto, e que são elas que merecem os elogios distribuídos. Aí já foi sinalizando virtude, né? Como se ele fosse... tem muitas pessoas que morreram também. Muitas pessoas. E todas essas pessoas tinham a representatividade que Silvio Santos tinha. Aí ele fala ali aquela sinalização de comunista, né? Que ele é, né? O carimbo de comunista que ele é, né? Dizendo que, porque é hipocrisia você querer ser rico, agradando os ricos. E você é rico agradando quem? Você trabalhava na Globo, que é pior. Trabalhava na Globo. Agora vem falar, na hora que é pra você ficar calado, você fala merda. E na hora que é pra você se expressar, você defende o lado que não deve ser defendido. Seu imbecil. Isso faz com que todo aquele seu talento que você tem, sendo ator, se perca nesse mar de indignação que você tem com relação às pessoas que pensam diferente de você, seu maluco, seu imbecil. A gente não pode ouvir essas palavras desses caras que são formadores de opinião com um ar lúdico. A gente tem que ouvir com um ar crítico e colocar os pontos nos is. É só você colocar os mesmos pesos e ver qual foi a emissora que mais ajudou pessoas, qual foi o empresário do ramo televisivo que mais ajudou pessoas, que mais tirou pessoas com talento da pobreza. O próprio Celso Portiolli tem a história dele que ele fala que o Silvio escolheu ele. Várias pessoas, Silvio Santos era Gugu,
Essas pessoas tinham um olhar clínico para poder ver talento na pessoa e chamar e fazer com que essas pessoas mudassem de vida. Agora, esse cara é um frustrado que trabalhou na Globo. A Globo chutou ele de lá. E ele ficou frustrado, começou a soltar o pau da barraca de todo mundo. E agora tá falando de Silvio Santos. A gente tem que chegar na rede social dele e picar o pau nele. Entendeu?